Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu estou com uma convidada de luxo. Já já vou apresentar ela para vocês. Você que é novo aqui no nosso canal, seja super bem-vindo. Esse é um canal que quer inspirar a tua vida, ajudar seu crescimento pessoal, profissional e te trazer dicas, conhecimento, experiência de pessoas que realmente praticam aquilo que conhecem, vivem na pele, situações que trazem um aprendizado para entregar para você. Eu convido aqui com muita lupa aqui as pessoas. Eu realmente cuido de quem eu vou convidar porque pensando em te entregar o melhor. E hoje o assunto promete, tem muita coisa boa através da história da minha convidada. Ela é a Jéssica, Jé, querida, que trabalha já há 12 anos com mídias sociais. Ela iniciou o seu blog, o seu site e depois migrou para o Instagram. Hoje em dia, a carreira está um pouco pausada em função de se dedicar aos filhos. Tem 2 crianças lindas, uma de 4 e uma de 3, é o Miguel de 4. Isso. E a Isabela de 3. E ela segue trabalhando de casa e o maior foco hoje é a vida familiar. Ela teve câncer aos 15 anos de idade, um câncer ósseo na perna esquerda. E hoje ela está aqui para compartilhar essa história de superação e de transformação, essa jornada, trajetória de vida dela até aqui. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, um prazer estar aqui, fico muito feliz mesmo. E é isso aí, vamos conversar sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre o trabalho, vai ser um prazer. É muito bom você estar aqui hoje. Oi, Douglas! Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com certeza um programa que vai ser muito legal hoje. Seja bem-vinda, Gé. Obrigada, brigadão. Pessoal, quero agradecer. Você viu que a gente teve um welcome hoje aqui para você? Lindíssimo, uma delícia, muito bom mesmo. Muito gostoso. É a Decestare Cafeteria, hoje que está apoiando o nosso podcast. Quero agradecer. Ela está aqui no Jardim Aquários, na cidade de São José dos Campos, uma cafeteria que oferece desde cafés, bebidas, algumas refeições para o dia a dia. Está aqui no prédio New Worker Tower e ela traz aí para todas as pessoas do prédio, também fora, atende aí todas as pessoas na sua cafeteria. Então conheçam, tá aí o Instagram, o QR Code da Decestare Cafeteria para que você possa ir conhecer e ir lá tomar o seu café. E para quem não nos ouve no Spotify, é @d.cestare Cafeteria, tá bom? Vai estar na descrição aí também, então vai ser fácil de você localizá-la. Perfeito, perfeito. Porque tem gente que vai estar ouvindo agora no Spotify mesmo, não vai estar vendo na tela. Ótimo. E também a Decestare, ela tem uma esmalteria, Gé. Uhum. E a esmalteria também está aqui no prédio, aqui no New Yorker Tower, na cidade de São José dos Campos. E ela também está aqui nos apoiando e ela mandou um presente para você. Ah, que legal! Aqui, um Obrigada, presente para você, da Decestare. Ah, que legal. Gostei. Um voucher. Delícia, spa de pés, muito bom. E manicure também, adoro. Amo. A Decestare Esmalteria, ela é especialista em esmalteria, apenas esmalteria. Então tem todos os procedimentos, esmaltação em gel, a blindagem, Sim. Alongamento de unhas, enfim, os spas maravilhosos. Então conheçam aí a Decestare Esmalteria, tá aqui também o QR Code, o @ qual é, Douglas? É @d.cestare Esmalteria, tá? Lembrando que Cestare é com C, né? Então só entrar lá também, na descrição também, então só seguir tudo lá. E queria aproveitar e mandar um abraço para Dani, que ela é uma pessoa muito legal, né? Então, a empresária, a dona da Decestare Cafeteria Esmalteria é a Dani. Dani, querida, um beijo, um abraço nosso. Bem lembrado, Douglas. Obrigada pelo carinho aí do café preparado, cappuccino, hein? Tá uma delícia, tá muito bom mesmo. Muito bom, os aqui, pães de queijo. Um café e um cappuccino, um pouquinho de cada. Uma delícia. Muito obrigada, Dani. Ela esteve aqui com a gente. Também no podcast. Quem não assistiu aí o podcast com a Dani também, vale a pena assistir. Jé, vamos lá então. Vamos.
quero trazer aqui para você algumas perguntinhas. Vamos bater um papo. Primeiro, quero conhecer tua história. Tá. Me conta, como que foi aí? Você é de onde? Aí o que aconteceu na sua adolescência, 15 anos de idade. Uma idade que para menina é uma Sim. idade tão significativa, os 15 anos. É esperada aquela festa dos 15 anos Exatamente, e tal. Conta aí pra gente. Então, começando, né, do começo, assim, eu sou daqui de São José mesmo, nascida e criada aqui, amo São José. Minha família toda é daqui também. A história da minha doença, que eu acho que é uma das coisas que mais, assim, causa dúvida, né, e tudo mais, o pessoal quer saber, principalmente porque eu era muito nova, então, realmente gera, né, essa dúvida mesmo. Eu tinha 14 anos quando eu descobri. 14, Eu descobri, diagnóstico. assim, bem à toa, sabe? Assim, porque eu tava com um pouquinho de dor no joelho, não era muita coisa. Então, assim, não é que eu tinha grandes sintomas. Tava com uma dor, era uma dor que até era forte, mas era muito rápida. E, a princípio, eu, por minha, né, pela minha parte, não teria feito nada, nem reclamei muito com os meus pais, mas o meu vizinho era ortopedista, é o Badão, quem é daqui de São José é provável que conheça de nome. Ele já não tá mais entre a gente, mas, assim, ele foi primordial, assim, foi uma das pessoas que mais nos ajudou nessa época. E uma das vezes eu tava saindo do carro e eu comentei, ele tava chegando na casa dele, eu chegando na minha casa, e eu falei, nossa, eu tô com uma dor no joelho. Ele falou, vai lá, passa na clínica, pra fazer um raio-x. E assim, eu, né, era muito novinha, obviamente não teria ido, mas minha mãe deu uma insistida, a gente foi. E aí, enfim, aí foi toda uma história, né, de exames e tal, até chegar no diagnóstico completo que eu tava com osteosarcoma, que é um câncer, né, um tumor ósseo, tumor maligno, na minha tíbia esquerda. Meu Deus. Então, ali foi um grande susto, obviamente. Eu não tenho histórico na família. Enfim, era uma coisa completamente inesperada, né? Muita gente fica em dúvida até, fica perguntando, mas o que causou e o que foi? Ninguém tem uma certeza muito absoluta. Os médicos nunca chegaram numa... não conseguiram me dizer isso, sabe? O que causou. Mas, no geral, essa doença, ela acontece realmente em jovens, né? Porque ela é nessa fase de crescimento. E aí, é um crescimento anormal das células ali. Eu falo, gente, né? Assim, eu tenho 1,60 m, eu sou super baixinha. Eu falo, putz, eu não tive nenhum crescimento anormal. Não, brincadeira. Gente. Mas, assim, ela acontece mais em meninos, né? Nessa fase de adolescente. Mas é muito raro, né? É uma doença bem rara, graças a Deus. E aí foi um período, assim, muito complicado, mas hoje em dia, né, vendo, assim, depois de tudo que passou, pra mim, de muito aprendizado e muito feliz, graças a Deus, sabe? Por ter minha família perto de mim, ter meus amigos. Foi um momento que foi difícil, né? Teve suas dores, teve seus desafios, mas que eu vejo, assim, como, nossa, uma coisa que soma muito pra mim, sabe? Que eu sou muito feliz de ter passado. E quando você passou, Gé, como que foi aí? Traga a voz dessa menina dos 15 anos. Então. O que que ela sentiu? Provavelmente aí os jovens que estão nos assistindo, que passam por algumas dificuldades nessa fase, nesse período da adolescência, ouvir uma dificuldade tamanha. Sim. E talvez inspire, né, os adolescentes, que às vezes por muito pouco se desanima, desiste. Sim. E você enfrentou um baita desafio. Conta aí quais foram os principais sentimentos, como você lidou, quais foram as suas estratégias no momento. Porque além de ser uma fase turbulenta de identidade, eu que trabalho com essa parte dos jovens também, é uma fase onde a pessoa está finalizando a sua personalidade, identificando quem ela é, se socializando bastante, os grupos de amigos, Sim. as tribos. E aí, quando vem essa notícia, o que aconteceu? Como foi para você internamente? Eu tenho, assim, muita sorte mesmo de ter um apoio familiar ali, é muito importante. Eu tenho uma mãe que ela é uma otimista e incorrigível, sabe? Ela Qual o nome dela? Ellen. Ellen, um beijo pra você, Ellen. Ela é uma pessoa, assim, poliana, sabe? Assim, muito, muito otimista, muito forte. É uma mulher, assim, em quem eu me espelho muito. E, né, por ter tido essa criação, assim, eu posso dizer que, graças a Deus, eu pude enfrentar isso de uma maneira melhor possível, sabe? Dentro daquilo. Então, assim, até quando eu tive o diagnóstico, eu falo que, assim, meu maior sofrimento não foi ali. É porque eu, assim, por sorte mesmo, assim, uma coisa da minha personalidade, eu não sofro muito por antecipação. Tá. Então, óbvio que eu tive medo, né? Não é dizendo, né, que tava mil maravilhas. Mas, até assim, eu pensei, poxa,
Se eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar por isso. Não adianta reclamar, não adianta ficar me lamentando, não adianta me vitimizar, não adianta nada disso. Então, eu vou tentar fazer o melhor que eu puder em cima disso. Então, eu acho que eu até encarei com muito otimismo mesmo, assim, e até achei que seria mais fácil do que de fato foi. Tá. Mas, no final de tudo, deu certo. Então, foi bom, sabe? Mas, realmente, assim, claro que eu tive medo tanto da parte, vamos dizer, real e importante que uma chance de perder minha vida, uma chance de perder minha perna, porque tinha grandes chances de eu precisar amputar. Aí o medo dessa parte mais fútil, mais de aparência. Vou perder os cabelos, vou perder... Na época eu nem sabia, mas depois me afetou muito. Perder a sobrancelha, perder os cílios, assim. Então, assim, você fica irreconhecível, né? É muito diferente do que você tá acostumado a se ver. E também operei minha perna, que tinha grande chance até de precisar amputar, mas mesmo assim, no melhor dos cenários, era eu ficar um bom tempo ainda de cadeira de roda, que eu fiquei, e fazendo esse processo de fisioterapia para aprender a andar novamente e tudo mais. Então, assim, eram muitos riscos, e obviamente eu tinha medo disso. Mas eu tinha muita fé, assim, muita fé de que daria certo. A fé ajudou. E então, assim, eu encarei isso da melhor forma que eu pude naquele momento, assim. Então, é o que eu falei, graças a Deus eu tinha o apoio da minha família e de amigos, que tornaram tudo isso um pouquinho mais leve. Mas, realmente, assim, foi um período muito desafiador, né? A quimioterapia, assim, judiou muito, muito mais do que eu imaginava, que isso era uma coisa, assim, quando eu fiquei sabendo que eu ia ter, é óbvio que eu tinha um pouquinho de medo do tratamento e tudo, mas eu pensava, não, eu acho que eu vou bem, sabe? Eu sou uma pessoa muito tranquila pra dor, eu sou uma pessoa muito tranquila para a maioria dessas coisas. Então eu falei, não, acho que, sabe assim, eu não ligo de tirar sangue. Enfim, isso é o de menos, né? Mas digo, tem gente que tem muito medo disso. Você já tinha esses traços em você, na sua identidade, que já te favoreciam, de certa forma, a passar por isso. Exatamente. Então, eu acho assim, eu tive muita sorte, né? Dentro daquele contexto. Sim, sim. E então, assim, eu entrei nisso muito com esse otimismo de bora lá, tem que acontecer, né? Não tenho o que fazer, se eu puder escolher que é passar por isso, não. Mas eu não posso. Então, a única coisa que eu posso fazer é bola pra frente, vamos seguindo. E aí, assim, realmente, uma coisa que me derrubou muito foi a quimioterapia, assim, com o tempo, né? A primeira quimioterapia, uau, né? Tá vendo? Não vai ser tão difícil assim. Olha, não é tão difícil assim. A segunda quimioterapia, opa, já tá me derrubando um pouco. E aí, vai ficando cada vez pior. E pós-operação também, que daí eu tava com muita dor na perna, ainda tava de cadeira de rodas. Aí também, e aí eu fiz mais químios, né, durante esse tempo pós também. E essas foram, assim, muito difíceis, assim, fisicamente. Quanto tempo durou esse tratamento? Olha, ao todo, eu fico até meio em dúvida. Às vezes eu tinha que chamar minha mãe aqui, porque é ela que sabe melhor. Porque eu era realmente uma adolescente, né? E graças a Deus eu não sou muito apegada. Então faz 18 anos isso. Eu, às vezes, até me confundo um pouquinho essa questão de datas. Mas acho que ao todo foram 9 meses de tratamento, assim, de primeira quimio até a última quimio. Uhum. Agora, assim, de fisioterapia para voltar a andar, mais de 2 anos, assim, 2, 3 anos. Eu acho que eu diria 3 anos pós-operação, que foi no meio disso, que eu comecei a realmente sentir que eu tava, nossa, assim, sabe? Consigo subir uma escada realmente sem as pessoas perceberem que eu acabei de ter uma doença. Então, assim, foi uma coisa que durou. Não foi bastante. uma coisa rápida. E até hoje, na verdade, eu tenho sequelas, né? Eu tenho uma perna operada que eu tenho muitas coisas que eu não posso fazer. É que eu não gosto de me prender. Eu não gosto de me prender muito a isso. Então, assim, quem me acompanha no Instagram, talvez nem perceba, assim, porque me vê fazendo musculação e tal. Eu tento fazer, sabe? Tipo, o normal disso, assim, o melhor que eu puder disso. Mas eu tenho muitas restrições que são aí pra sempre. Uhum. E me conta, assim, desde o começo, os seus pais jogaram aberto com você a situação ou foram aos poucos? Foi aberto, assim, a única coisa, entre aspas, vamos dizer, que eles não chegaram, eles e conversaram comigo, foi quando eles já tinham esse diagnóstico, porque a gente começou, né? Eu fiz o raio-x aquela vez, o Badão, ele disse, quando ele viu, né, ele disse que já imaginou, assim, né, pela experiência dele, que seria um câncer, mas obviamente precisava de outros exames mais certos ali. E aí a gente foi fazendo outros exames e tal, e conforme foi saindo, a gente ia ao médico para receber a notícia. Quando ele soube já que realmente era um câncer, um tumor maligno, ele ligou pros meus pais um dia antes e falou, olha, é isso, isso, isso. Vocês querem contar pra ela ou eu conto? Aí eles, não, você conta. Aí a gente foi no outro dia pra consulta, meus pais já sabiam, né, qual era o diagnóstico e eu descobri ali na hora. Nossa. Às vezes é melhor a notícia, assim, aberta de início, né?
porque, querendo ou não, é algo muito trágico, muito Sim. na hora. Eu perdi o meu pai de câncer, de linfoma, recentemente. E Meus a sentimentos. notícia... Obrigada, querida. E a notícia para entregar para o paciente, para falar, para que ele tenha força, enfim, porque sempre a esperança é a última que morre. Sim. Então, não é fácil. Eu imagino para uma adolescente, né, criança, adolescente ali, que está com todos os sonhos, com toda a visão de vida, que está no auge Tava da planejando a festa de energia. 15 anos, já cancelou tudo. Porque a gente falou, não vai ter condição de... A gente falou assim, não, vamos deixar, né? Eu falo, a gente tem essa coisa meio otimista. Não, a gente vai fazer a de 16, já deixamos certo, né? A de 16 a gente vai comemorar, e foi. Uau! Aí a 16 foi a festa. Foi muito legal, foi muito gostosa mesmo. Eu imagino. Só celebração, né? É. Só agradecer. E assim, no meio disso tudo, ainda tem uma coisa assim muito... que na minha opinião, eu julgo mais grave até do que o meu câncer. O meu pai foi sequestrado no meio disso, antes de eu operar. No meio disso, já? Mas deu tudo certo também. Foram 48 dias. De sequestro? Isso foi uma coisa que minha mãe não me contou a princípio, ainda mais porque estava chegando perto da minha operação. E acho que ela queria, né, que eu tivesse o melhor possível. Meu pai, assim, lá em casa a gente... Eu, hoje em dia, na época não, né? A gente bebe bastante, sabe? Assim, mas socialmente, né? Uma coisa controlada. Mas naquela época, né, eu doente e tudo mais, meu pai realmente tava bebendo um pouquinho mais. Tava descontando nisso, sabe? Sim, sim. E aí a minha mãe usou isso de desculpa, no sentido de que, assim, quando ela descobriu que ele foi sequestrado, pra ela não me contar, ela falou que ele tava bebendo demais e ela combinou com ele que ele tinha que ir pra uma clínica de reabilitação. Então, a princípio, Uau. foi escondido de mim isso, mas depois, enfim, aí foi isso. Mas esse pra mim foi uma das mais difíceis, mas isso é uma coisa que às vezes eu nem falo muito. Primeiro porque, assim, sinceramente, parece às vezes que eu não sei nem muito como falar sobre isso. E segundo que eu falo, essa não é uma história minha, né? Essa é uma história do meu pai. E meu pai é uma pessoa muito fechada, assim, não fechada. Ele é muito aberto com a gente, com a família, mas ele é uma pessoa que não tá... Reservado. Ele é muito mais reservado, né? Eu sou uma pessoa, assim, tem Instagram, vida pública, entre aspas, Sim. né? Então, assim, eu não tenho problemas de falar nada sobre mim. Mas agora, quando é sobre os outros, eu penso assim, não, se a pessoa quiser falar, ela conta. Eu falo da minha, né? Mas aquilo ali foi uma coisa que também baqueou muito, mas que também, juntando com tudo isso, e que, graças a Deus, deu tudo certo no final, Graças a Deus. nos fortaleceu muito mais ainda, assim, como família, como tudo, né? Um abraço aí pro pai. Qual é o nome dele? Ciro. Ciro. Um abraço, querido. É Ciro Gomes, mas não é o político. Eu ia falar, é o Gomes. Então, porque o nosso nome né? Ele é Ciro Gomes, E aí até acontece, ele fala, às vezes ele reserva mesa em restaurante, né? Aí ele chega, o pessoal tudo preparado, achando que vai ser o Ciro Gomes político, né? E aí ele, opa, não, só pra avisar, tá? Não é? Ele fala na época que o Ciro Gomes era casado com a Patrícia Pilar, né? O pessoal, assim, Sim. fazia praticamente uma comitiva, né? Tá chegando o Ciro Gomes, né? Tá chegando o Ciro Gomes, vai vir ele, né? Uma global e tal, daí chegava ele e minha mãe falou, não era isso, né? Mas tudo bem. Ah, querido, que bom. Deus abençoe e continue abençoando a família, viu? Amém. Que pais maravilhosos, fortes, resilientes, né? Sim. E você aí, o fruto disso, né? Você tem irmãos? Tenho duas irmãs Duas mais irmãs, novas. tá? São bem mais novas, a gente tem uma boa diferença. Tem uma irmã que é 8 anos mais nova que eu Tá. e uma que é 12 anos mais nova. É Priscila e Isabelle. A Priscila e a Isabelle. A Pri é mais novinha, a Isabelle é do meio. Que legal, um abraço aí para elas também. Querida, e nesse percurso aí desses 3 anos, aproximadamente, aí do tratamento todo? Sim, né, com a fisioterapia, com tudo, sim. Hoje você se faz um check-up, você tá sempre, porque geralmente Sim. tem aí toda uma... Olha, eu confesso que eu sou um check-up. pouquinho indisciplinada. É, Eu fiz, né, muito certinho, ainda mais quando eu era nova, né? E no caso, minha mãe me fazia tudo bem certinho. Aí, quando deu 10 anos, você fica um pouquinho mais livre, né? E aí Sim. você faz esse check-up, eu nem sei agora, não sei nem te dizer qual que é o que eles mandam fazer, se é de 5 em 5, que aconselham, né?
fazer, mas agora faz um tempo que eu não faço. Acho que eu fiz o de 10. Ano passado eu até fiz um check-up geral, mas não foi assim, focado nisso, mas foi geral, então, né, qualquer coisa teria alertado ali. Sim, mas eu sim. sou um pouquinho disciplinada com isso. Não deveria, mas sou. Mas Você é vê uma que forma... eu sou uma pessoa muito tranquila, né? É uma forma de você realmente confiar que vai dar tudo certo. É um traço, talvez, que você herdou da sua mãe. Isso, esse então otimismo. eu falo, tem um lado que é muito bom, tem um lado que é ruim, né? Porque, né, a disciplina e o cuidado, a preocupação com as coisas é importante. Então, assim, demais pode ser prejudicial, mas de menos também, né? Então, Exatamente. Todo como extremo a gente não é pode bom. ser totalmente equilibrado, né? Eu gosto de como eu não sou, sabe? Eu prefiro ser tranquila. E essa é a sua essência. Esse é o seu temperamento e tá tudo certo. É importante a gente ter essa essência sempre brilhando. Querida, e me conta sobre os desafios de lá para cá. E você, passaram-se aí 3 anos, a 5 anos, e aí... Como que foi esse desenvolvimento na sua carreira? Como que você entrou aí? Porque aí você começou um blog. Como que foi esse despertar, essa inspiração? Então, tem um iniciozinho só de que tem a ver com o câncer. Acho que o câncer molda muito, né, de escolhas futuras, né? Mas que é o seguinte, eu falo que o câncer, ele me ensinou muito do contrário do que eu esperava aprender. Porque a gente sempre ouve muito isso. A aparência não importa. A gente tem que se importar mais com outras coisas e tudo mais. De fato, realmente, né? Não pode ser a nossa prioridade. Mas ali, quando eu tive esse problema que realmente, assim, me deixou irreconhecível pra mim mesma de uma forma muito rápida, eu lembro que eu sentia muita saudade de me sentir bem com a minha imagem. Então, assim, às vezes, quando eu conseguia me arrumar, porque eu tava no meio de um tratamento que me debilitava muito, né, fisicamente. Então, eu não tinha... Eu nem sabia, que ainda era muito novinha aquele período, adolescente naquela época, eu não se arrumava igual os de agora, né, que tem os TikTok, sabe tudo. Então, assim, eu nem sabia me arrumar muito bem, não era tão boa nisso, eu não tinha disposição física pra isso, e eu tava num momento debilitado. Então, eu lembro que eu pensava, gente, a hora que eu tiver cabelo de novo, eu vou cuidar do meu cabelo, sabe? Assim, a hora que eu sabe, a hora que eu puder me arrumar, eu vou me arrumar, eu vou sair, eu quero me sentir bem comigo. E nas vezes que eu me arrumava, até quando eu tava com câncer, eu lembro que eu olhava e falava, caramba, ainda consigo gostar de mim. Então foi uma coisa assim, essa coisa da vaidade, ela veio como uma coisa que eu aprendi, que eu levei, que eu falei, não, eu quero ser vaidosa, sabe? Eu quero me cuidar, eu quero me sentir bem com a minha imagem. Então, pós-câncer, eu passei a gostar mais desses assuntos fúteis, sabe? Eu falo assim, e comecei a dar muito valor também à futilidade, porque eu falava assim, a gente evita, né, tudo que é fútil, tudo que é trivial, tudo que é frívolo, assim. E, na verdade, a gente não precisa ter uma vida tão densa e tão, né, sabe, o tempo todo tá só falando sobre assuntos sérios, sobre coisas importantes. É bom a gente relaxar, não se ligar um pouco, ligar pra coisas bobas, sabe? Que bom poder ter isso, né? Quando a gente pode se importar com uma coisa boba, porque, que bom, sabe? Assim, que bom me importar, deixa eu ver se eu passei meu rímel direito, sabe? Esse é o tipo de preocupação que a gente tem que ficar feliz de poder ter, porque quando a gente tá com problemas muito mais sérios, a gente não pode ter. Então, eu passei a dar esse valor pra isso, sabe? Essas coisas mais leves, assim, e ter esses momentos me permitindo isso. Então, eu passei a gostar muito de moda, de beleza, de maquiagem, e comecei a amar isso. E aí foi bem quando teve esse boom de internet, de blogs, e aí eu adorava ver o dos outros. E eu sou comunicativa, então eu falava, eu quero ter a minha página ali. Comecei. E aí, como é que foi que bombou isso aí? Olha, graças a Deus foi muito rápido. Foi uma coisa que foi bem legal mesmo, assim. Eu acho que a maioria das pessoas, hoje em dia talvez nem tanto, porque o criador de conteúdo, hoje meio que todo mundo pode ser e até é exigido que todo mundo seja, né? A pessoa é dentista e meio que, eu tenho que estar na internet. Então, acabou que hoje em dia a internet meio que exige essa criação de quase todo mundo. Mas naquela época, pra você se expor, né, nesse ponto, é porque provavelmente você gostava, você provavelmente era uma pessoa que já era comunicativa, já tinha essa coisa em você, né, pra querer fazer isso. Então, acho que foi bem natural mesmo, assim, sabe? O blog, graças a Deus, foi muito bom. Eu sempre fiz com o intuito de ganhar dinheiro com o blog, sabe? O pessoal fala, eu faço por... Não, eu fazia porque eu falava, olha, eu tenho uma oportunidade aí, é um mercado que vem crescendo muito. Naquela época o pessoal não dava valor pra isso, assim, nenhum, mas eu nunca liguei pra isso, assim. Eu falava assim, não, é uma oportunidade enorme. É um mercado que tá se abrindo aí pra eu falar sobre uma coisa que eu adoro, tipo,
que ótimo, que maravilhoso. Então, eu vou tentar. E, graças a Deus, foi muito bem, assim, muito rápido. Eu já tinha os anunciantes, eu tinha, na época, eram banners, né, que ficavam Os lá. banners. E aí, tinha o publi editorial, que era o post colocando sobre uma marca. Graças a Aí Deus, começou a foi muito chegar rápido. as propostas para você. Exatamente, mas eu sempre fiz com o intuito de comercializar aquilo, sabe? De monetizar em cima Que legal. disso que eu gosto, assim. E esse site, ele ainda tá no ar? Não. Você mantém? Não tá. E eu fico super triste. O que aconteceu? Na verdade, o que acontece? Quando eu encerrei o blog, foi um momento. Eu nem sei por quantos anos eu tive o blog, mas foi bastante. Foi um bom tempo. E chegou um momento que eu falei, tá, mas eu acho que eu não quero só isso, sabe? Eu quero trabalhar com outras coisas. Eu cansei um pouco desse mundo de beleza, de futilidade. Trazendo isso como minha profissão, ficava muito latente, assim, o tempo todo. Eu falo, tudo bem, eu gosto disso, mas não tanto assim, sabe? Não quero que isso seja minha profissão. E aí, eu comecei a querer fazer outras coisas, etc e tal. Você pensou em fazer faculdade? Então, eu fiquei assim, eu gosto muito do mundo de comércio, né? Eu gosto muito dessa parte, assim. E eu resolvi que eu queria isso. E aí, eu deletei o blog. E assim, eu me arrependo tanto, mas tanto, porque tinha um conteúdo ali, assim, que eu amava. Realmente foi uma história minha ali toda, muito legal. Eu queria muito ter conhecido o blog. Eu sinto saudade. Até hoje, assim, é muito legal que eu tenho muita gente que me acompanha desde aquela época. Muita gente. E aí, vira e mexe, às vezes as meninas me mandam print de postagens do blog. Esses dias uma me mandou de um texto que eu fiz na época. Nossa, eu sempre quis achar esse texto e eu não tinha mais. E aí, assim, depois eu me arrependi dessa minha decisão, né? E aí eu comecei a trabalhar com o Instagram e eu falei, poxa, eu tô jogando fora uma coisa que eu demorei tanto tempo pra construir, sabe? Uma comunidade ali de gente que, sabe, gosta de mim, que confia nas minhas dicas e tal. E eu falei, não vou jogar isso fora, não, vamos continuar no Instagram. Ótimo. E aí eu falo, eu vivo meio que nessas vezes eu fico, não quero mais trabalhar com isso, quero trabalhar com outra coisa. Mas, aí eu falo, o mundo como está hoje, qualquer coisa que eu for trabalhar, o Instagram ele vai me impulsionar, né? Então, é uma coisa que eu mantenho e que eu gosto também. Mas não é assim, eu não sou aquela pessoa que ama, sabe, passar o dia inteiro postando stories e tudo mais. Eu me obrigo por uma coisa meio comercial mesmo, sabe? Mas eu não é natural meu isso. Hoje você trabalha para marcas, tem trabalhos, contratos de publicidade mesmo. O pessoal às vezes nem imagina o quão sério né, por trás, assim, sabe? Todos os contratos, é tudo muito, muito legal. Muito sério, é um trabalho sério. Existe um mundo muito informal ali, né? Porque realmente, assim, internet, né, é um mundo muito novo, né? Se você for ver mesmo as leis, assim, elas nem contemplam muita coisa nesse sentido, né, da publicidade na internet, ainda tem muita coisa vaga, enfim. Tem muita coisa para mudar, porque realmente é um universo novo. Mas assim, é tudo com contrato, e aí você recebe o briefing exato do que você tem que falar, e as marcas vêm com a data e tudo mais. Mas você sabe que isso, às vezes, é uma das coisas que eu não gosto. Do que você não gosta, Gé? Essa coisa muito engessada, sabe? Com a regra. Tudo e tem quando que ser você assim, trabalha o prazo e tal. Com empresas grandes, você tem muito, assim, essas regrinhas, assim, a gente quer que você fale tal coisa. Não pode falar tal coisa. Eu sou tem várias muito criteriosa com as marcas que eu pego. São marcas realmente que eu gosto, que eu confio, que eu uso. São. Mas mesmo assim, na hora que eu tenho que falar tal frase, por exemplo, eu fico, sabe, não é o meu perfil. Não é... Eu queria falar de outra forma, porque eu gosto disso, eu gosto desse produto, por isso eu tô indicando, mas eu queria falar de outra forma. Então, até por isso, eu falo assim, hoje em dia eu busco ganhar dinheiro de outras formas na internet, talvez vendendo produtos, eu tenho, assim, alguns outros planos. Pra cada vez menos fazer essa questão da publicidade mesmo, assim, pra não depender tanto disso. Desses contratos fechados e tão regrados. Isso. Porque às vezes eles não aceitam. Não pode falar assim, já. Não, e assim... Ou tem uns que também, de repente, aceitam. Tem muitos que aceitam, né? Tanto que, no geral, eu tento fechar mais com quem eu consigo, né? Transmitir uma coisa que é mais orgânica mesmo. Mas as grandes marcas, assim, a maioria das grandes marcas, eu entendo, né? Porque eles estão pagando ali pelo espaço deles, vamos dizer. Fecharam 4 stories, são 15 segundos. Hoje em dia não são mais 15 segundos, mas antigamente era. É 1 minuto. Você tem que falar, né, aquele texto, assim, é igual, né, uma artista que é contratada por script. por uma empresa, ela tem que falar, ela não pode querer, não, deixa eu falar os prós e contras, que eu adoro, sabe, prós e contras e tal. Não, a pessoa tá te pagando, ela também não quer ouvir os contras da empresa, é aceitável, a gente entende isso, mas como não é a maneira como eu mais gosto, eu busco hoje em dia outras formas de monetizar para que eu dependa cada vez menos e feche cada vez menos publicidades, que é o que eu tento fazer.
Então você está no Fechar cada momento vez de menos. rever caminhos também. Sim. Que legal. E quais são os planos aí? Ai, são tantos, mas que de fato, assim, não tenho colocado extremamente em prática nenhum. Não, então, e hoje em dia com as crianças pequenas, aí que tirei muito mais o pé ainda, né? Então, tenho pego muito menos trabalhos, né, pro Instagram mesmo, e me dedicado mais a eles. Nesse momento agora, né, que as crianças estão com 4 e 3, as coisas estão bem mais encaminhadas. Tá. A gente entrou bem mais num ritmo, porque o começo, assim, vira tudo de cabeça pra baixo, né? A gente tem que se acostumar com essa novidade de maternidade e muda tudo. Sim. E Muda tudo. Muda tudo. E muda pra sempre. Mas aí tem uma hora que vocês meio que encontram um ritmo. E aí eu tô sentindo que a gente tá entrando nesse ritmo de uma forma que Legal. me dá mais tempo para que eu possa investir, né? Em algo meu, em algo de trabalho. E eu sinto falta disso, mas eu ainda não consegui, sabe assim? Eu tenho diversas coisas que eu gostaria de fazer. Mas Tá. nenhuma que eu realmente peguei e, tô fazendo todos os dias, tô fazendo isso mesmo? Não tô. Porque você disse que você tá agora curtindo essa fase mais de família, Uhum. mais maternal. Sim. Já você quer beber alguma coisa? Eu tô bebendo aqui, ó, Um cafezinho. cafezinho, quer uma E- água? Não, por enquanto tô bem, Tá, obrigada. tá ok? Obrigada. Ô, Gé, eu tenho uma pergunta pra você enquanto você bebe seu cafezinho tranquilo aí. Eu tô tomando o tempo todo, pode ir falando que eu tô... Tranquilo. É o seguinte, recentemente aconteceu uma tragédia com uma influenciadora, não sei se você acompanhou isso, o nome dela era Lu Andrade, o nome dela, né? Sim. E ela acabou falecendo com um problema que deu uma espécie de uma trombose na perna dela, né? E ela era uma pessoa super fitness, mas a perna dela, por essa trombose, mantinha como se fossem pernas mais gordinhas, assim. E ela morreu numa lipoaspiração fazendo isso, né? Pesquisando, fazendo as pesquisas nas redes sociais dela, viram que existia muita crítica sobre as pernas dela. Às vezes não era nem algo com ela, mas críticas que a rede social impôs sobre ela, né? Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, né? Até que ponto você, como influenciadora também, né? Até que ponto é saudável você seguir essa imposição que a própria rede social põe, que as pessoas... As críticas. Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso também. Como você lida, Gé? Como que lida Então, com isso? Assim, pra falar sobre o caso dela especificamente, acho que é tudo muito complexo, né? Não, muito, com certeza. muito complexo Sim. pra eu opinar. Não, Mas sim. claro que, né, vou falar aqui, né, meio por cima. Mas respondendo a última pergunta, né, até que ponto é saudável, né, a gente dar esse valor? Eu acho que em nenhum ponto, sinceramente. Mas, na vida real, é difícil também que a gente não se atinja nunca, né? Então, tem os dois lados. Eu acho assim, eu tenho uma visão um pouquinho, vamos dizer, não sei explicar, não seria dura, mas eu acho assim, a partir do momento que você também escolhe se expor, você tem que estar preparado para saber que vão vir falar, vão te criticar, sabe assim, se você não Exato. tiver nem um pouco preparado para isso, é melhor não fazer, porque a internet é muito maldosa, mas muito maldosa mesmo, assim. Eu na época que eu tive câncer, eu não era blogueira ainda, mas na época era o Orkut, já ouvi, assim, aquela carecuda, porque eu tava careca. Assim, muitas coisas. Então, assim, as pessoas elas não têm dó nem de uma pessoa doente. Então, imagina de uma influencer que tá ali Bonita, postando o dia a dia, corpo padrão, etc e tal. Então, assim, a gente tem que saber, em primeiro lugar, que se as críticas vão vir, independente do quão bonita, pouco bonita pro padrão, pouco inteligente, muito inteligente, independente do quê, elas vão estar ali. Então, a gente tem que tentar ignorar. Obviamente, não é tão simples, né? Então, tem coisa que vai atingir a gente mais, menos, e a gente tem que tentar se fortalecer emocionalmente para isso. Uma das coisas pelas quais, assim, que me faz também querer parar de trabalhar com a internet, porque eu acho muita responsabilidade, sabe? Quando você se coloca ali É muito. e tem muita gente seguindo aquilo que você faz, aquilo que você fala. E eu, sim, eu sou uma pessoa muito vaidosa. Então, por exemplo, eu faço laser no rosto pra deixar a pele mais bonita e etc e tal. Eu já operei meu seio, enfim, eu não sou contra o procedimento estético. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, se eu ficar falando toda hora disso, eu tô influenciando as pessoas a fazerem. Se eu não falar nenhuma vez, eu estou enganando, entre aspas, tipo, as pessoas levam muito pra esse lado. Você finge que tem a pele perfeita, mas fez 1000 procedimentos, sabe assim? Então, você fica naquela coisa de o que é menos pior fazer? E aí, às vezes eu fico, poxa, sabe assim, eu não quero toda essa responsabilidade, Sim. porque
é muito difícil, assim, nós, homens e mulheres, mas mulheres muito mais, né? A gente já vive, a gente nasce sendo cobrada de um padrão, então algumas vão levar isso de uma forma que vão tentar se encaixar naquele padrão, muitas vão conseguir, aí às vezes pode ser por isso, assim, fazendo um monte de lipo e etc e tal, e talvez não seja a melhor forma. Algumas vão se revoltar contra esse padrão, e aí elas vão lutar veemente contra isso. Então, assim, como cada uma acaba reagindo, de certa forma, existe essa parte em que a gente é vítima da sociedade, entendeu? Sim. E aí cada uma reage de uma forma. Mas, por outro lado, também tem a nossa responsabilidade de fato, né? Porque é difícil, eu vejo assim... Eu realmente, assim, é uma questão pra mim mesma. Porque quando eu era mais nova, eu comecei muito nova na internet. Então, às vezes eu ficava colocando, projeto verão, quero melhorar isso aqui no abdômen. E aí, quando você olha assim, você fala, caramba, isso não é uma influência positiva. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho o direito de querer, né? E eu não sou uma pessoa ruim por falar, não, eu quero perder 2 quilos, seja o que for, sabe assim? Sim. Mas é muito difícil, porque é uma responsabilidade grande aquilo que você está colocando. O ideal seria, se eu conseguisse, e todo mundo, né, se aceitar exatamente como não fazer os procedimentos e incentivar isso. Mas também, né, a gente pode cobrar isso das pessoas? Não sei. Então, assim, eu acho que é muito difícil, assim, esse... saber vai a muito forma. assim, do ponto de vista da saúde mental, psicológico, esse tema tem sido bastante discutido em congressos da psicologia, trazendo aí a questão da autoestima, especialmente até para as crianças, que já estão sendo aí as receptoras das mídias, dos desenhos, dos filmes, enfim, e muito mais agora com YouTubers, enfim, então tem uma cobrança mesmo. E isso, do ponto de vista psicológico, o que a gente pode trazer? É importante que a pessoa, ela se ame, em primeiro lugar. Porque se ela for fazer algo exposto para compensar a falta do amor, ela vai se frustrar. Porque ali, primeiro, que não vai ser nada original, e segundo, porque quando vier algum feedback negativo, aquilo pode levar ela a uma depressão, até uma tentativa de suicídio. Tem pessoas que realmente elas ficam muito mal. Já eu recebo, às vezes, jovens adolescentes, eu trabalho a partir de 15 anos na parte de terapia. E que, assim, por um comentário, por uma situação, assim, ficam muito mal, de não querer sair da cama, de parar de comer, de não querer estudar, de vergonha, de fobia social, tipo, ativa muita coisa, né? Então, realmente essa ponderação, mas o ponto de partida primeiro buscar essa autoestima, esse autoconhecimento, quem eu sou, como eu sou, e está tudo bem, não é autoestima de eu não vou ver defeitos em mim. Não é essa autoestima. É a autoestima de falar, putz, eu adoro o que há de bonito em mim e eu tenho coisas assim que eu posso melhorar. E é essa ponderação. Eu, pra mim, levo muito nesse sentido. Eu falo, é óbvio que a gente não tá 100% Sim. perfeito, né, o tempo todo, mas no geral eu falo isso. Eu falo assim, todo procedimento estético, que for, obviamente, sem ser coisas, né, de extremo risco, porque Sim. ainda mais hoje em dia, eu tendo 2 filhos, eu falo assim, não é nem só por mim, né, eu não posso ser egoísta a ponto de colocar minha vida em risco e deixar meus filhos aqui, né. Então, assim, pra mim isso é minha prioridade máxima, e em segundo lugar, eu mesma, né, minha própria saúde e tal. Mas, então eu vejo assim, eu falo, eu tenho que procurar o amor próprio e nunca tentar suprir isso com a estética. É que eu falo, o que eu acho mais difícil é essa responsabilidade da influência. Da influência. Essa parte que eu acho como muito que isso difícil. vai gerar esse efeito cascata, os desdobramentos. Porque cada um reage de um jeito. É o que você falou, às vezes uma pessoa por um comentário. Então, assim, quando eu comecei muito nova, a gente leva muito a nossa realidade como se fosse uma coisa geral. E não é, né? Então, assim, eu lido bem, né, dentro do possível com crítica. É o que eu falei. Eu, com câncer, as pessoas já vieram falar coisa maldosa e, assim, fiquei triste. Mas não me parou. Aquilo não me para. Então, entre aspas, a gente acha que todo mundo vai ser assim. Sim. E
conforme a gente amadurece, a gente percebe que cada um vai lidar de uma forma. Então, hoje em dia, eu tenho muito medo disso, dessa influência. E não, eu falo assim, tá bom, então eu tenho dúvida exatamente de como me portar, me retiro, que é o que eu mais tenho feito. Eu tenho mais não tocado nesses assuntos, porque eu acho que é complexo. Mas continua tudo ali, sabe? Então, assim, enfim, é um ponto que eu acho muito difícil. Assim, pro jovem, né, cada um reage de um jeito. A mídia sempre esteve aí, né, assim, sempre impondo padrões. Isso é uma coisa eterna, isso Sim. é do ser humano, né, intrínseco, né? A gente, às vezes, até acha que é uma coisa atual, mas não é. Sempre foi com diferentes padrões, mas é uma coisa do ser humano, né? Nós somos visuais, né? Então, Isso. é impossível que a gente não coloque um padrão como aquilo que é considerado mais bonito, né? De acordo com cada época. Sim. Então, são questões muito complexas, São né? complexas, são muito complexas e, assim, são válidas e atuais e eu acredito que cada vez mais serão temas que nós vamos ter curiosidade em desvendar as dicas de ouro para poder cair menos nesses buracos de depressão ou de ciúme, de inveja, que mora, tudo isso faz parte de uma cúpula, que é a cúpula da divisão, de algo que vai levar para discórdia, para conflito. E com a Não internet é bom. muito difícil não se comparar, né? Eu falo assim, eu me considero uma pessoa que tem uma boa, né, saúde mental, assim, eu não sou... Eu tô ali por trás dessas câmeras, eu sei o quanto o mundo, né, de blogueiros e tal pode parecer extremamente bonito e não é necessariamente assim, sabe? O quanto tudo aquilo parece melhor do que de fato é. E mesmo assim, eu me pego, às vezes, me comparando, sabe? Assim, eu falo, nem é uma coisa muito da minha personalidade, mas o Instagram... Involuntariamente. É uma coisa que tá ali, né? O dia inteiro. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu tô tentando usar cada vez menos, porque eu sou meio viciadinha, sabe? Eu sempre gostei. Assim, eu falo, eu novinha, eu gostava de Orkut, sempre gostei de rede social. Adoro. Só que hoje em dia a gente fica muito tempo nisso. E eu falo, gente, isso não é saudável e é viciante mesmo, né? Eles fazem pra que a gente vicie mesmo. É dopaminérgico. Cada like. Exatamente. Aumenta. E eles estão ali só, né? Assim, é uma empresa diversão. trilhardária, literalmente estudando o nosso cérebro pra fazer com que a gente vicie cada dia mais. Então, assim, não adianta a gente querer achar que a gente é muito mais esperto, não, né? Infelizmente. Não somos. Eles são mais. Estamos suscetíveis a isso. Então, eu falo, gente, que loucura, assim, eu que me considero uma pessoa que tô muito numa boa, sabe? Sou feliz com o que eu sou feliz com a minha vida, tô nesses bastidores, então conheço, né, muita coisa ali. E mesmo assim, vira e mexe, eu tô olhando, mas queria tal coisa de tal jeito, sabe assim? Sim. Eu falo, gente, como é difícil pro jovem hoje em dia, né? Que já nasce com o tempo todo. É que o cérebro, involuntariamente, ele vai indo pra comparação, pra ver aonde que eu tô, o que eu posso melhorar. Se a pessoa se cobra muito, é natural que ela vá por essa via, né? Nossa, e me fala uma coisa, como mãe, como é que você lida com isso? Você tá na internet, tá usando o celular, e as crianças? Como que você separa isso? Eu me preocupo muito, assim, eles não têm iPad, né, não tem essas coisas, não sou aquela pessoa, assim, 100%, não, nunca viram tela, já viram muita tela, sim, da TV, eles adoram assistir TV, mas eu evito muito essa questão, assim, do iPad, dessa coisa que eles consigam mexer, o joguinho, justamente Você ainda não deu? Não dei. Já jogaram, por exemplo, assim, às vezes tá no avião, não sei o que, alguma coisa, eu dou meu celular pra jogar um joguinho ali, 10 minutos, mas com muito, assim, muita pacrimônia no sentido de evitar, sabe? Eu tento evitar muito mesmo. Eu quero te parabenizar, viu? Parabéns. Eu tento, assim, dentro do possível, e eu falo, e eu tenho muitos privilégios, né? Eu tenho babá pra me ajudar, meu marido me ajuda pra caramba, minha mãe, minha família, minha sogra. Então, assim, eu sei que eu tô ali naquele privilégio de realmente ter muita ajuda. Isso facilita demais a minha vida. A interação com eles. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, como eu trabalho com isso, eu uso muito celular, né? Então, vira e mexe, assim, eu quero estar com eles, mas eu quero finalizar, eu tenho que editar um vídeo para entregar naquele dia. Então, eu tenho uma opção, eu posso ficar longe deles para fazer isso, para eles não me verem usar o celular, ou eu posso ali estar meio perto deles e editando. E eu tenho feito muito isso. Não sei o quanto também pode ser prejudicial, no sentido deles ficarem me vendo muito no celular. Então, não sei, sabe? Mas eu evito muito pra eles, né? E, por exemplo, eu nunca fiz rede social deles, né? Não julgo quem faz, né? Do filho e tal, mas não fiz, sabe? Assim, Miguel, La Pena, assim, não faria, porque eu acho que é isso. Eu acho que as redes sociais, elas estão num momento que elas estão prejudicando tanto, em tantos sentidos, assim, que
não sei, eu acho que em breve, e assim, é muito novo, né? Então você vê todos os estudos do É muito cérebro da recente. criança com o uso disso, o quanto faz mal, etc e tal. Então eu acho que daqui a pouco devem vir leis mais rígidas e mais informação também para que a gente possa se proteger disso um Sim. pouco com as crianças. Então, eu espero que isso em breve venha para que a gente saiba até como lidar mesmo, né? Porque eu leio muito, né, muitos estudos sobre isso, sobre como influencia no cérebro e tudo mais, mas a gente ainda tem pouca informação, né? Porque é um mundo novo. Mas... É extremamente complicado. prejudicial as redes sociais, a tela em si, Uhum. com exagero para uma criança. Então, Uhum. assim, a gente sugere aí segurar um máximo Uhum. 7, 8 anos para oferecer realmente algo deles, Uhum. que eles tenham a autonomia de ligar, de mexer e tudo mais, porque a hora que começa, aí já não tem volta atrás. Né? Exatamente. Não tem como segurar a evolução, né? Exatamente. Assim, a gente pode ser totalmente contra e tudo, mas eles vão estar na escola, o pessoal vai ter. Sim. Então, assim, o que mais, assim, vou Quanto tentar fazer puder segurar, melhor. segurar em casa e educando, né? Fazer com que eles tenham, né, esse mental, assim, o mais forte possível para saber lidar melhor quando vier, porque vem, né? Não sabe que vem, né? As redes sociais e tudo mais, não tem como evitar. Sim, mas psicologicamente, até os 7 anos de idade, o nosso inconsciente, ele está 100% aberto. O que significa isso, Gé? Significa que a criança, ela não tem juízo. Ela não escolhe nada o que vai para dentro do cérebro dela. Ou seja, tudo, quando eu falo tudo, é tudo que ela ouve, vê, sente, se impacta ali emocionalmente com o que ela vê, ouve, tudo entra. É como se fosse uma esfera aberta. E aí, de repente, por volta de 7, 8 anos, se fecha. E aí vem o superego, que é tipo assim, aquele controlador, aquele moderador que faz a questão. Será que é verdade? Eu faço ou não faço? É certo ou errado? E aí vem o consciente, que é aquela parte prática do comportamento, das habilidades, das capacidades. Mas no inconsciente, que representa aí grande parte, né? Alguns dizem aí, tem um senso comum de 90% da nossa mente é inconsciente, é esse reservatório, que foi até os nossos 7, 8 anos de idade. Então imagina só a gente terceirizar isso para que eles vejam outras coisas que não vêm da formação dos pais, da família e tudo mais, né? Então é bem cuidadoso, é algo bem delicado e é o que a gente sempre orienta na psicologia. Então, você está certa, por isso eu te parabenizei, porque obrigada. Evitar ao máximo, até, claro, vai chegar um momento mas vai ser com certeza muito proveitoso para eles, para a saúde mental deles. Espero que sim. A gente tenta fazer, né, nosso melhor. É isso aí. Douglas, tem perguntas aí das redes sociais? Isso, temos sim, temos algumas perguntas. E aproveitando, é interessante você seguir a Vivian também, que está na tela aí passando, @VivianSalas_oficial, onde ela colocou uma caixinha de perguntas lá e algumas pessoas que já seguiam já deixaram algumas perguntas, né, Vivian? Isso. Tanto dela quanto na caixinha da Gé também, né? Então, deixando na tela aqui também o da Gé, @GéLaPena. Lapena, é isso? Lapena. Com 2 N's, né? Mas a pronúncia é normal, assim, Lapena. Quase foi Penha, né? Todo mundo fala Lapenha, normal. Então é isso aí, gente. Ó, tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Muito obrigado a todos. Mas eu percebo que tem uns que são seus familiares querendo saber alguma coisa de você. A Vivian pediu pra eu perguntar também no grupo da família se eles tinham algumas dúvidas, né? Porque como eles conhecem melhor a história, né? E aí tem alguns que vieram deles, que eu encaminhei pra ela aqui. Então, tá bom. E uma delas é, o que você mais gosta da sua família? Tanta coisa, é difícil dizer. Olha a família! É tanta coisa. Mas eu acho que o principal é isso, é muito amor, né? Graças a Deus nós temos muito amor ali. Que bom. Muito apoio, sabe? Todo mundo um apoia o outro, cada um da sua maneira, né? Cada um com a sua personalidade, e a gente tenta sempre um apoiar o outro. E é a criação que eu recebi da minha mãe e do meu pai, e né, eu e minhas irmãs a gente recebeu. É por isso que a gente consegue ter tanto apoio, tanto amor, tanto isso, porque eles deram uma criação que foi muito boa mesmo. Muitos valores. A criação, os valores da família. Muito legal.
E tem outra aqui. Você acha que o câncer mudou? O que você acha que o câncer mudou na relação com o seu pessoal, com a sua família? Ficou ainda mais forte, ficou bem mais forte, porque eu vinha de um momento que, né, era adolescente, tava brigando muito com a minha mãe, assim, aquele 1 ano antes de eu ter tido câncer, né, que eu tava com 13 para 14, nossa, foi uma fase que foi a pior fase, né, da minha relação com a minha mãe. Até então a gente se dava bem ali, nossa, a gente tava assim se pegando, a gente Sério? não concordava em praticamente nada, eu tava naquela fase bem rebelde, a minha mãe, ela é uma pessoa mais, assim, mais conservadora, mais... e aí a gente tava ali naquele embate. E uma das minhas melhores amigas tinha os pais, assim, bem mais liberais e tudo mais. Então, nossa, tava um embate, assim, total. E aí, com a minha doença, o apoio, assim, sabe, que eu recebi da minha mãe, a maneira como... Aí eu falei, gente, é verdade, quando ela me falava, assim, família é família. Sabe? Então, até com o que você não concorda, o que for, o que eles estão fazendo é por amor. Então, a gente vai vendo isso dando cada vez mais valor. Então, foi, assim, muito bom pra nossa relação. Legal. E temos aqui uma pergunta que é polêmica, tá? Da sua família aqui, ó. Aí depois você cobra eles, tá? Nossa, agora eu não tô nem lembrando, porque eu que encaminhei, mas não lembro de uma polêmica. Quem você se identifica mais, com a mãe ou o pai? Nossa, eu nem vi que minhas irmãs são doidinhas, elas querem ver, ó. Agora, quer ver? Quer ver o circo pegar fogo? Não, mas assim, eu me identifico mais com a minha mãe. E quanto mais eu tenho crescido, não, amadurecido, né? Eu já parei de crescer. Cada vez mais. Eu sinto que eu tenho muitos traços do meu pai, muitos. Mas quanto mais eu amadureço, mais eu vou ficando parecida com a minha mãe. Eu e ela, a gente brinca, né? Que é até demais, assim. O quanto, não só eu com ela, mas ela com a mãe dela, o quanto a gente vai envelhecendo e parecendo mais com os nossos pais, né? Tem coisas que a gente achava chato deles, coisas que a gente criticava. E Traços quando de repente você tá fazendo, né? Você fala, caramba... Enfim, e aí, pra mim, assim, eu tenho ido mais pra esse lado da minha mãe. Que legal. Aí, ó, resposta dada aí. Mais uma aqui, só depois a gente pode fazer mais, né? O que você reproduz da sua criação e infância na criação dos seus filhos? O que você aprendeu lá com a sua família? Muita coisa. Mas o principal, eu acho, assim, que amor nunca é demais. Então, amor nunca é demais. Mas também não mimar, né? Eu falo muito não mesmo. Coloca limites. Eu acho assim, isso é uma das coisas mais importantes para nossa vida é aprender a ouvir esses nãos, né? Eu acho, principalmente quando você tem, né? Eu falo assim, meus filhos estão crescendo num lar que é privilegiado, né? Então é importante você perceber o quanto, olha que privilégio, você ter comida na mesa todos os dias. Então, assim, dá muito valor. Nunca achar que isso é normal, né? Eu posso estudar numa escola paga, isso não é normal. Isso é uma sorte muito grande. É um privilégio muito grande. Então, assim, faça bom uso disso. Então, assim, que esses privilégios sirvam apenas para que eles se coloquem por baixo, no sentido de, tipo assim, eu não conheço outras realidades, eu preciso aprender sobre isso. E nunca como melhor, tipo, eu tenho isso, então isso me faz melhor. Pelo contrário, te faz pior. Você precisa aprender mais sobre a vida do que outras pessoas que estão aprendendo. Então, já que você não vai ter essas lições duras da vida, você vai precisar aprender mais em outros sentidos. Então, isso é uma coisa que é muito dos meus pais e eu tento passar para eles. Acho que é isso. Acho que o principal é isso. Que o amor nunca é demais, mas as regras são necessárias. E que bom, você é bem, assim, como que você se descreve como mãe? Você é direta? Como que é a Gé mãe? Olha... Tem alguma diferença? Ser mãe de menino, ser mãe de menina? Você percebe alguma ligação diferente? Eu não diria a diferença entre menino e menina, até porque eu tenho só um de cada. Então, assim, talvez se eu tivesse 2 meninas, poderia dizer mais sobre isso. Mas diferentes por serem diferentes pessoas, sabe? Sim. Com personalidades diferentes. Então, a minha relação com os dois é completamente diferente, porque eles me permitem ser pessoas diferentes. E isso é uma coisa que eu quero explicar muito pra eles, assim, que eles puderem entender, sabe? Por exemplo, o Miguel, ele é muito carinhoso. Ele é aquela criança, assim, não vou dizer carente num sentido ruim, mas ele gosta de ficar abraçadinho, ficar ali, dando beijinho, etc. A Isabela, ela não gosta. Então, assim, ela me deixa abraçar ela, mas eu não posso ficar, assim, assistindo TV, dando beijinho, sabe assim? Sim. Ela não gosta, ela, sabe, sai um pouquinho pra lá. Tá. É o jeitinho dela. Nisso, às vezes é ruim, porque daí, por exemplo, o Miguel me permite, então eu faço. Ela não me permite, então eu não faço. E aí pode causar entre eles podem achar que é uma diferenciação da minha parte.
Mas eu tô sendo o melhor dentro do meu jeito, né? Do que eu consigo ser, dentro do que eles me permitem. Então, são relações diferentes. Mas aí é o que eu digo, não sei dizer se por ser menina ou por ser menino, mas por um acaso, assim, os dois são bem, assim, vamos dizer, o que é esperado de um menino. Doidinho, o Miguel, assim, sabe? Completamente agitado, não para, louquinho. Apesar dele ter essa coisa carinhosa e tal, é só comigo, é muito engraçado. Você vê um molecão. Você vê ele na rua, molecão. A Isabela é extremamente vaidosa, é extremamente dela isso, assim. Eu falo, claro que ela me vê também fazendo as coisas, então pode ter essa influência, mas eu nunca tento influenciar, sabe? Assim, ai, passe batom. Não acho que é a hora. Mas a menina, ela acorda, ela... Batom. Olha É uma só. coisa, ela é muito vaidosa. E sobre a versão mãe, é a versão que eu mais amo de mim mesma, assim. Acho que me ensinou a me amar mais ainda, porque eu sou muito feliz com o meu papel de mãe. E agora você está dedicada, assim, entregue a essa missão. Sim, não é que eu sou perfeita, né? Muito, muito longe disso. Mas eu sou feliz com o que eu faço disso. E na gravidez, quando nasceram, porque foi um atrás do outro ali. Que desafios você enfrentou ali? Porque tem o pós-maternidade, o puerpério, tem todo um... você teve alguma sensação diferente? A história do parto dos dois é um pouco emocionante, sendo que vem, assim, o Miguel um pouco, da Isabela mais. Infelizmente, Sério, não de um jeito Conta bom. Aí. O do Miguel, na verdade, já mais dentro de uma coisa mais normal, foi assim, a família do meu marido é toda de São Paulo. Tá. E meu médico obstetra era de lá. Tá. Como o Miguel ainda não tinha filhos, então tinha uma rotina bem mais livre, a gente decidiu que ia ter o parto lá em São Paulo, então nas últimas semanas lá, a gente já tava lá em São Paulo, ficou no apartamento dos meus sogros mesmo, tava lá. Aí, o Miguel, ele tava sentadinho e com o cordão em volta do pescoço. Então, o médico tinha aconselhado que fosse cesárea. Eu também fui bem numa boa com isso. E a gente marcou pro dia 10 de julho. No dia 9 de madrugada, comecei a sentir muita dor. E o que eu falei, eu sou muito tranquila pra dor. Então, eu demorei muito pra perceber que eu tava em trabalho de parto, realmente, sabe? Assim, então, quando deu 3 da manhã, eu falei, gente, não, peraí, essa dor não tá normal mesmo. Eu acordei o Felipe, a gente correu pro hospital, quando eu cheguei lá, ele já tava praticamente nascendo. Eu já tava com 10 de dilatação. Nossa. O médico não conseguiu chegar, o meu médico, a gente ligou pra ele, mas não ia dar. Só que como ele tava sentadinho, ele não tava saindo, né, naturalmente, enfim, aí foi pra uma cesárea de emergência. Eu achei que isso tinha sido já bastante emoção, mas o da Isabela foi mais emoção ainda. A Isabela, o mesmo esquema de que a gente ia até lá em São Paulo, porque meu obstetra era de lá. Ou seja, assim, do Miguel, meu obstetra não conseguiu fazer o parto. Na Isabela, o meu marido, ele corre, né, de Stock Car, então ele viaja bastante. Naquele final de semana, eu tava de 34 semanas, então ainda não era hora de nascer, né? Ele era a última viagem dele, depois ele já ia estar lá comigo pra qualquer coisa que acontecesse, né? E aí, eu comecei também a sentir uma dor, só que a Isabela, ela tava encaixadinha, então não sei porquê, assim, mas a dor, a maneira como eu senti foi muito diferente da do Miguel. Então eu também, novamente, não achei que eu estava em trabalho de parto. Fiquei em casa ali um tempão, sozinha. Desde de manhã eu senti umas dores, umas cólicas e tal, mas achando que era porque a gravidez, o final, começa a dar umas dores, né? Então eu pensei, aquela cólica, né? Deu 7 da noite, falei, mãe, assim, não passa minha cólica, me leva para o hospital só para eu ver se tá tudo bem. Cheguei lá, ela também tava nascendo. Ai, gente do céu. Aí, novamente, aí eu tava em São José. Mas tava tudo bem com ela? A princípio, sim, então. Só que eram 34 semanas. Então, se ela nascesse ali, era prematura. Sim. E aí, eu fui pro hospital com a minha mãe. Então, assim, eu tava no hospital em São José, sendo que o meu obstetra era de São Paulo. Novamente, ele não ia conseguir chegar pro meu parto. Ele não fez nenhum dos meus partos, meu obstetra. Ele não ia conseguir chegar. Meu marido não tava, porque tava viajando. Aí eu tava ali, aí a plantonista, que eu nem conhecia ainda, falou, olha, tem que nascer agora, ela tá nascendo, não tem o que fazer, vai nascer. O meu médico no telefone, né, que a gente entrou em contato, não, tem que segurar, não pode nascer agora, porque ela vai ser prematura, tem muita chance, né, de dar algum problema, ela vai ter que ir pra UTI com certeza. Nossa, todo aquele... Então, assim, um lado de uma médica me falando uma coisa, um médico me falando outra.
eu tinha que decidir aquilo ali sozinha naquele momento, com dor. Meu marido não estava comigo, então, nossa, assim, aquilo ali foi muito difícil pra mim, porque era a vida da minha filha em risco, né? Eu ficava, gente, eu tenho que toda uma decidir. ansiedade ali, um E desespero. com 2 médicos me falando opiniões contrárias, isso é muito difícil, porque eu falo, poxa, eu não sou a profissional, eu quero ouvir do profissional o que eu tenho que fazer, e aí eu tenho 2 opiniões E aí? opostas. Aí eu acabei decidindo ter ali na hora, na verdade nem tinha mais como esperar, porque só nesse meio tempo, o meu trabalho de parto, ele ocorre muito rápido, sabe? Então, assim, eu tava com 3 de dilatação, só nesse meio tempo de liga pra lá, liga pra cá, não sei o que, eu já tava com 6 de dilatação, ela falou, olha, não tem mais como, não tem como esperar. Enfim, fui ter a Isabela, ela nasceu, foi pra UTI, prematura, mas ela nasceu com um peso bom, era 2 quilos, 175 gramas. Ela, né, tava bem, né, pra idade gestacional, mas foi pra UTI, ficou 16 dias na UTI, então foi um Pra período... poder se manter ali. foi um período que foi bem difícil, porque eu tava com o Miguel com 1 ano e 4 meses, na época, em casa, no meio da pandemia, e a minha filhinha na UTI. Então, assim, aquilo ali foi de Já partir foi o coração. no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia. Ela tava na UTI, a gente podia visitar, acho que era 1 hora por dia no máximo. E aí o Miguel em casa. E aquele pavor do Covid, né? Exatamente, assim, foi uma época Meu assim que foi. Deus. Então eu falo assim, os 2 partos foi com bastante emoção. Agora eu falo muito numa boa, né, porque já passou, mas foi tudo assim com emoção. Já a sua vida tem muitos episódios de emoção. Tem. Uau, é Dando com tudo emoção. certo no final, eu fico Exato. feliz, eu agradeço, porque eu acho que são coisas enriquecedoras pra gente, Com mas certeza. nem sempre dá certo. Então, assim, também eu acho até egoísmo, sabe? Falar como, isso é muito bom, muito bom. Não, né? Pra pessoa que passa por isso e tem um desfecho ruim, é uma situação difícil. Então, eu tento também tomar cuidado, porque eu sou muito otimista, eu sou muito, assim, às vezes pode passar uma coisa até de despreocupação, tipo, que situação normal. Não é, foi uma situação muito difícil. Não, mas quando você E conta tal. aqui, chega a dar arrepio aqui de que nervosismo foi esse. Foi uma loucura, né? os 2, assim. E você levou. O legal é que eu vejo que você tem bastante resiliência. Você consegue viver a situação, por mais que tá a flor da pele ali, toda aquela emoção, toda aquela situação emergente, que é quando é emocional assim. Uhum. Mas você consegue lidar com a cabeça boa. Sim. Né? Você não trava, você não se abate, Uhum. você não se entrega. Então, isso é uma força que é tua. Uhum. É tua. É muito do teu temperamento. Eu falo, o que eu tento sempre, eu falo isso, assim, a gente não consegue decidir, né, as coisas que vão acontecer na nossa vida. Algumas são, né, consequência dos nossos próprios atos, algumas são de decisões Sim. nossas. Mas muitas coisas, e normalmente as mais importantes, não são decisões nossas, são contextos e coisas que estamos vivendo, que são impostas ali, ou que nascemos assim, enfim. E aí o que eu penso assim, eu tenho que tentar fazer o melhor do que vier. Então, se vem coisa ruim, eu falo assim, então eu vou aproveitar pra me melhorar, sabe, assim... O que eu puder fazer pra me melhorar, seja assim, de coisa importante, como tipo, estudar ou o que for, ou até coisa fútil, que é que nem eu falo da minha perna. Eu era uma criança muito sedentária, não gostava de fazer esporte, eu sou ruim nos esportes, eu sou ruim de coordenação motora. E eu não fazia nada, sabe? E aí eu falava assim, se eu continuar com a minha perna, mas eu vou treinar, mas eu vou malhar, eu vou usar essa perna, sabe? Eu vou usar. E até hoje eu falo assim, eu treino muito, sabe? Assim, eu adoro, e eu sou feliz com o meu corpo, e eu falo, assim, eu fico feliz comigo mesmo, que eu falo assim, eu sempre tento usar pra me melhorar. Eu falo, se eu ficar com a minha perna, mas eu vou treinar, vocês vão ver como eu vou treinar, sabe? Assim, enfim, é a maneira que me impulsiona, sabe? Que me ajuda a lidar com o que vem das coisas que eu não queria que acontecessem. E é bom porque toda essa história, todo esse know-how vai ser de muita inspiração para o Miguel, para a Isa, né? Eles vão, com certeza, quando já estiverem maiores, entender de tudo isso e você vai transmitir com essa força. Mesmo eles tendo aí uma personalidade diferente, cada um vai absorver de uma forma. E como você falou da sua conduta com eles ali, achei muito legal que você está sendo bem assertiva como mãe, né? A gente tem um projeto Pais, que a gente faz mentoria na questão parental. E quando você diz que você se adapta ao Miguel e você se adapta à Isa, tem aí o quê? Você está realmente respeitando o temperamento de cada um. Você não está sendo você
com eles. Você realmente se adapta para você poder aceitar cada um do seu jeito que é. Isso é ótimo, interfere de forma positiva na formação deles. Então, eu queria te dar esse feedback aí, que você bom. está no caminho certo. Fico feliz que a gente vai tentando acertar, mas Você é tá tanta no coisa que a caminho gente fica em certo. dúvida, né? Tá Fica em no dúvida. caminho certo. E vem cá, para a gente ir chegando ao fim aqui, a história do câncer, ela trouxe alguma missão para você? Eu percebo assim, eu tenho pessoas até conhecidas que vivenciaram o câncer, superaram, isso se transformou num legado em relação a fazer algumas contribuições, instituições, ajudar, enfim, falar sobre isso. Para você, você levou isso à frente ou esse capítulo se encerrou? Como que isso impactou, impacta ou não? Quando eu fui tratada, né? Eu fui tratada no GAC, né? Que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Todas as crianças da região com câncer são mandadas para lá. E nisso eu fui, né, conhecendo ali a instituição. Eu sou apaixonada, assim, pelo trabalho deles. Sou apaixonada, assim, por ver, sabe? De lá de dentro, você vê o quanto... O trabalho por si só, por exemplo, você oferecer o tratamento para crianças que não têm como pagar e fazer os exames e fazer tudo da forma que eles fazem já é maravilhoso. Mas a maneira como eles fazem é surreal, assim, sabe? O amor. Com muito amor. É uma coisa assim... Eu não sou uma pessoa que você vai me ver fazendo muitos discursos sobre energia e tal, e não sei o quê. Eu vou mais, assim, na hora de falar, né? Apesar de ter muito isso para mim, mas eu vou mais pelo ceticismo. Mas ali, assim, mas é um amor, é uma coisa, assim, tão boa, assim, que eles passam para as pessoas, para as famílias, o acolhimento que eles têm. E eu falo, eles fazem o mundo como ele deveria ser, né? Se você chegar lá para pagar no particular, para pagar no convênio, ou para ir pelo SUS, que não vai cobrir nem 10% do custo que eles vão ter com a criança, você é atendido exatamente da mesma forma, você tem a mesma espera entre os exames, você é atendido pelo mesmo médico. Então, assim, aquele trabalho ali me encantou de uma forma, assim, que eu amo e eu levo pra vida, assim. Então, todos os meus projetos, praticamente, a gente tem sempre parte da arrecadação vai pro GAC, a gente faz eventos e coisas em cima disso. No meu blog, sempre teve o bazar, que era 100% beneficente pro GAC, eu já fiz a rifa do meu vestido de noiva. Enfim, eu tento ir levando, sabe, pra alguns projetos meus. Hoje em dia, com a internet, a gente acaba conhecendo também tanta gente que precisa de ajuda. Tem alguns casos, às vezes, que são mais especiais, assim, pra gente, né? Acaba ganhando mais nosso coração. E aí, hoje em dia, eu até divido um pouquinho isso. Não é tudo pro GAC, mas, nossa, nos primeiros anos, basicamente, tudo que eu fazia, assim, nesse sentido, era sempre pro GAC. E eu faço muita questão de falar do trabalho deles, porque é muito bonito mesmo. Quem viveu ali sabe que é muito legal mesmo. Nossa, é um trabalho lindo. Eles são ótimos, são ótimos. Toda a equipe de parabéns, o GAC. Eles são demais. Muito bom. Douglas, temos aí mais alguma pergunta das redes sociais? Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver. Quer beber uma água? Ó, tem uma pergunta aqui. Os finaizinhos aqui, ó, tá uma delícia. O que você mais gosta em você? Boa pergunta. Eu acho essas perguntas tão difíceis. É tão difícil responder, assim, na hora. Mas assim. O que você se orgulha? Tem admiração? O meu principal, pra mim, é minha personalidade mesmo. É o que mais me ajuda a lidar com tudo, com tudo. E como você descreve ela? Otimista. Eu acho que... Eu não sei dizer, assim, adaptável, eu acho que é o principal, sabe? Porque eu não é assim, determinada. Não, várias vezes, assim, não sou uma pessoa tão determinada quanto gostaria de ser. Mas muito adaptável, assim. Sempre o que me é imposto, eu não questiono, assim, se eu não puder questionar. Se eu puder questionar e mudar, ok. Agora, se eu não puder, eu vou me adaptando e fazendo o melhor do que eu puder daquilo. Que legal, isso leva a vida com mais leveza. Isso, eu acho que me ajuda, assim, né? Ajuda a viver. Tudo que você vai passar vai te ajudar, Que legal, muito bom, muito bom. Querida, que papo gostoso. Eu adorei conhecer e te agradeço a confiança de compartilhar aqui episódios tão íntimos, valiosos da vida, que a gente não abre para todo mundo, e aqui você teve esse espaço, se sentiu tranquila de trazer, então é uma riqueza para quem está nos assistindo aí e nos ouvindo aí no Spotify, no Deezer. Compartilhe essa transmissão para quem você acredita que pode ser inspirado ou esteja atravessando uma dificuldade, ou talvez está
aí com a maternidade, com crianças. A Gé trouxe aí todas essas contribuições, essas dicas. Então, continuem aí nos seguindo. Douglas, dá aí as dicas pro pessoal. É isso aí, pessoal. Não vai embora sem deixar aquele like, né? Se inscrever também no nosso canal. É isso aí. Durante o programa vocês viram aí as mensagens aparecendo para vocês se inscreverem, tá? Então siga @VivianSalas_oficial, né? E lá você fica sabendo quem são os próximos convidados, né, Vi, pro podcast, quais os próximos programas, as próximas lives, que tem sido aí um verdadeiro sucesso mesmo, assim. O pessoal tem engajado bastante, né? Então tem sido bem legal. Então siga lá, né? E eu acho que a Gé pode falar melhor também das redes sociais dela agora. Com certeza, fala né? aí, Que vai estar Gé. aparecendo Hoje na em tela. dia é meu Instagram mesmo, @GeLapena, J-E e o Lapena com 2 N's, acho que vai aparecer aí. Isso, já tá na tela. E é isso, hoje em dia de rede social é só o meu Instagram mesmo. Não Tá fiz concentrado ainda os no outros. Instagram. Não, tentando até evitar usar menos. E tem o Threads, né? Do próprio Sim, Instagram, né? do- Mas assim, eu sinceramente isso. só apertei ali fazer, nunca usei. Eu também não andei aí, mas É, o pessoal tá Eu cuidando aí. não usei mesmo, É porque é mas muita legal. coisa, né? Muita rede. Então, eu tenho evitado um pouquinho mais celular, tô tentando, né, evitar, então, tô mais pra fora, assim, mas é isso. Mas quando dá, eu tô ali compartilhando, eu adoro também, me faz bem. Isso, pessoal, conheçam aí o trabalho, acompanhem a vida dela, o que ela compartilha através do Instagram. Eu vi teu Instagram, adorei tudo ali. Nossa, muito inspirador, a tua vida, teus filhos, enfim, é realmente. E eu vejo assim que você é quem você mostra lá. Né? Que bom. Você feliz. transmite essa leveza, você transmite essa verdade. Uhum. Então, realmente vale a pena aí, pessoal. Sigam o Instagram dela e sigam aí o nosso canal do YouTube, que tá aí com as lives. A gente tá fazendo aulas toda semana, mentoria aí com um grupo joia que tá aprendendo aí sobre muitas coisas. Já você também é convidada, Legal. tá? Para acompanhar. A gente tem aí uma vez por semana Uhum. a nossa aula e é transmissão ao vivo. As pessoas é uma live, então Sim. todo mundo ali fazendo perguntas. E aí eu trago temas Bacana. vários aí para família, para relacionamento, de personalidade e tudo mais. Temas atuais que hoje as pessoas têm dificuldade Sei. e querem crescer. Então, nos apoiem aí, pessoal, no nosso canal. Deixem seu comentário depois que gravar aí, que tiver encerrada a transmissão. Deixem aí seus comentários, porque aí o YouTube entende aí que você realmente é orgânico, que você está aí compartilhando, comentando, e isso vai nos ajudar, tá bom? E te agradecer, querida, pelo seu tempo, pela sua disposição. Agradeço Foi mesmo, ótimo. Foi muito gostoso. Foi muito, muito bom. E eu quero te deixar aqui um presente, uma legal. lembrança nossa, Legal. da nossa caneca aí do podcast, pretinha Adoro aí. canecas. Desperte a sua melhor versão. Ótimo, amei. Tomo muito café lá em casa, adoro tomar canequinha de café. Pronto. Eu vou levando pra todo lado. Pronto. Aí depois você me lembra aí. Tô tomando aqui. Pra Com você se certeza. lembrar da gente, desse momento que foi precioso demais. Legal. Deus te abençoe, continue aí iluminando o seu caminho, sua missão, seu propósito. Douglas? Amém, isso também. Agradecer a Decestari, né? Pelo Sim. nosso patrocínio hoje aí. Sim, Decestari, tanto a cafeteria e a esmalteria aí que trouxe esse presente. Você vai Amei, conhecer aí, já tá vai aqui, ó. adorar. Tá bom. A Dani é uma pessoa incrível, tem várias funcionárias ali que trabalham as manicures, o spa é uma delícia. Delícia. Ali você deita, tem uma vista maravilhosa ali para as sei. vaquinhas Ai, ali. gostoso, muito bom. Então, quem não conhece São José dos Campos, a gente tem uma área verde muito linda ali. Terreno das vaquinhas. O terreno das vaquinhas, aí para o Urbanova. Na verdade, a Serra da Mantiqueira ali, né? Esse sentido dali da avenida aqui que a gente está falando. Então, lá é uma delícia. Para descansar, para você ir fazer sua unha. Então, você vai conhecer. Legal. Obrigada, Decestari, Dani, a cafeteria, com esse welcome que trouxe aqui, que está lá na outra sala, mas a gente já provou de tudo, uma delícia. E conheçam a Decestari, sigam ali os arrobas, tem aí o QR Code para que vocês possam fazer contato com as redes sociais e conhecer o trabalho, visitarem aí
as lojas, tá bom? Um abraço, queridos. Vamos olhar aqui para essa tela aqui, despedir. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Gé. Tchau, tchau. Obrigadão, viu? Tchau. Tchau.